Olá, creonças! Aqui é o professor Pedro Gabi e vamos dar início a mais uma aula do curso Introdução à Docência Virtual, fruto da parceria entre o Instituto Federal da Paraíba, Campus Soledade, e a Secretaria de Educação e Cultura do município de Soledade. Vamos nessa? Produção de conteúdo digital. Aula 1. Noções de informática básica. Nessa aula vamos aprender o que é um computador, qual a diferença entre hardware e software, exemplos de hardware e software, unidades de medida de memória e tipos de arquivo. São objetivos desta aula: reconhecer os principais termos de informática, entender as unidades de medida de memória, conhecer os principais tipos de arquivos do sistema operacional Windows. Bom, pessoal, então vamos começar pelo computador, né? Bom saber o que é um computador. Então, um computador, ele, por definição, é o conjunto de hardware. Vamos repetir isso? Hardware. De novo, hardware. E software. De novo, software. Mais uma vez, software. Capaz de receber, processar, armazenar e transferir dados em grande quantidade e em alta velocidade. Bom, existem vários tipos de computadores, mas aqui eu quero falar de um específico que está no nosso dia a dia, que é o PC, ou Personal Computer, também chamado de computador de uso pessoal. Eles podem ser divididos em desktop e notebook. O desktop, ele é um computador composto por monitor, gabinete, teclado e mouse, e geralmente é instalado sobre uma mesa, tá? A instalação dele é fixa, certo? Ou seja, eu não consigo movê-lo de um lugar para o outro sem ter que desinstalar, tirar toda aquela tuia de fio, né, para poder levar para outro lugar. Geralmente eles são bem pesados, certo? Já um notebook, ele tem as mesmas coisas, certo? Então, o notebook ele tem o gabinetezinho dele, certo? Monitor, teclado, mouse, só que tudo isso é acoplado dentro de uma única peça, certo? Que é notebook, tá? Ele é alimentado geralmente por uma bateria e é possível movê-lo de um lugar para o outro com bastante facilidade. Então, simplesmente, aqui voltando, né, o notebook, eu fecho aqui essa telinha dele, boto debaixo do braço e vou embora, certo? Tá? Tudo bem? Ele tem os mesmos componentes que tem aqui. A diferença é que é miniaturizado, né, para que ele consiga de fato ser portátil, ok? Vamos adiante. Hardware. Falamos no hardware, não foi? Até repetimos. É a parte física do computador. Ou seja, é a parte que nós podemos tocar. Temos como os principais exemplos de hardware aqui, ó, a webcam, o gravador de DVD e CD, o pendrive, o processador, a memória RAM, o HD, também chamado de disco rígido, o hard disk, gabinete, teclado, mouse, monitor. Aqui eu quero fazer somente uma observação, onde processador, esse sim é CPU, certo? Tá? Que é a unidade central de processamento, certo? Traduzindo já direto para o português. O gabinete é apenas uma caixa metálica que acopla todos esses componentes. Nesse caso daqui, eu tenho aqui o processador, CPU, memória RAM, HD e gravador de CD e DVD. Então, CPU e gabinete são coisas diferentes, certo? Também eu tenho outros exemplos de hardware, tá? Como o scanner, a impressora, o multifuncional, né? Headphone, com o fone de ouvido, no caso, e o microfone, e a caixa de som, tá?
A placa-mãe, ela fica justamente dentro do gabinete e ela que vai interconectar todos os demais componentes, como HD, memória e processador. O software é a parte lógica do computador, ou seja, é a parte que a gente não pode tocar, mas a gente interage com ela. Através do quê? Através do hardware. Por exemplo, eu peguei aqui no mouse, fisicamente, certo? Então, estou tocando no mouse. Só que quando eu mexo o mouse, aparece essa setinha se movendo. O nome dessa setinha é cursor, certo? Então, mexi, ela se move. Então, apesar de não tocar na setinha, não tocar nesse nome software, eu, ao interagir com o hardware, eu consigo interagir com o software, certo? Bom, aqui eu tenho vários exemplos de software. São os arquivos, né, os aplicativos como LibreOffice, Microsoft Office, os navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, como os antivírus Kaspersky, Sky, o Avast, né, Avast, enfim. Os softwares podem ser classificados de 3 maneiras: básico, aplicativo e linguagem de programação. Então, o software básico ele é responsável pelo funcionamento geral do computador. Sua ausência torna impossível o uso do computador pelo usuário. Os sistemas operacionais são os maiores exemplos desse tipo de software, como o Linux, o Android e o Microsoft Windows. Tá? Sobre o Microsoft Windows, ele foi criado pela empresa Microsoft, tá? É o sistema operacional mais utilizado em desktops no mundo todo, tá? Atualmente nós podemos encontrar as seguintes versões dele em uso por aí: Windows XP, Windows 7 e Windows 10. No nosso curso, nessa nossa disciplina, nós vamos utilizar o Windows 10, pois o Windows 10 ele ainda tem suporte, certo? É o mais atual. Ele ainda sofre com, no caso, ele ainda recebe atualizações. Já o Windows XP e o Windows 7, o Windows 7 é muito bom, mas ele já não recebe mais atualizações, certo? Então é interessante a gente ficar utilizando o Windows 10. Mas muita coisa que eu vou fazer no Windows 10, se você no seu computador tiver o Windows XP ou o Windows 7, você também vai conseguir fazer algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas sim. Software aplicativo é responsável por realizar tarefas específicas, como por exemplo, editar uma imagem, criar uma planilha, editar um texto, gravar vídeo, ouvir música, tá? Então logo abaixo eu tenho esses exemplos aí, como LibreOffice Write, o Calc, Photoshop, Internet Explorer, TubeCatcher, VLC, que são exemplos de softwares aplicativos. E de linguagem de programação, né? Que é um software usado para criar novos softwares, ok? Então aí eu tenho uma infinidade de linguagens de programação que nós podemos utilizar para criar novos aplicativos, tá? Que não é o nosso interesse agora. Também nós podemos classificar os softwares de acordo com a forma de aquisição e o seu uso, tá? Por exemplo, freeware, free software, open source, shareware, hardware e domínio público. Os softwares freeware, eles são distribuídos gratuitamente, né? Porém, eles não permitem nenhum tipo de modificação no código-fonte, tá? O código-fonte ele é fechado para modificações e pode ter alguma limitação em relação ao uso comercial, ou seja, se eu uso para uso próprio, pessoal, não tem problema, mas se eu for usar na minha empresa, talvez pode ser que um ou outro tenha alguma reconsideração no fato de ser gratuito, né, pagar alguma coisa, enfim. Free software, tá? Ele independe se ele é gratuito ou pago. O que interessa, esse free aí na frente, significa que ele é livre para que modifique o código-fonte e redistribua, tá? Da maneira como desejar. Já o open source, ele permite que o código-fonte ele seja modificado, porém ele quer preservar os direitos autorais, tá? Então, quem já tiver feito as suas contribuições anteriormente,
ele mantém, você faz a sua contribuição e passa adiante. O shareware é aquele software que ele é gratuito, mas gratuito por um período de tempo, certo? 15 dias, 30 dias, 60, 90 dias. Ou ele é gratuito com as funcionalidades básicas, certo? Então, se tiver outras funções, né, só quando você pagar. O hardware, ele também é distribuído gratuitamente, só que ele bota muita propaganda. Isso a gente vê muitos aplicativos que são feitos para celular. É gratuito, você baixa, mas às vezes cada execuçãozinha que você faz, no final de uma atividade, uma tarefa, aparece sempre uma publicidadezinha, tá? E de domínio público são aqueles softwares que são gratuitos e que não tem nenhuma proteção de direito autoral.